Diz assim a palavra de Deus: depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar, quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou. Porventura, não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo, e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Meus irmãos, o que nós vemos aqui, nesses últimos 3 versículos, encerrando esse livro? Bem, para começar, nós temos o mesmo rei, do qual nós iniciamos lá no primeiro capítulo, o rei Assuero. Temos o mesmo reino, um reino pelo qual expandia da Índia à Etiópia, sobre 127 províncias. Nós vemos que até então isso não mudou, mas olha que interessante, nós ainda temos aqui o país da Pérsia, e a mesma capital, Suzã, mas algumas coisas mudaram. É óbvio que Vashti não é mais a rainha, Esther a substituiu. Foi uma rainha que conquistou o respeito e a lealdade de Assuero de uma maneira extraordinária. Amã já não é mais o segundo exaltado depois do rei, não é verdade? Ele já se foi, os seus planos malévolos também com ele. Por outro lado, Mordecai está muito vivo, e não só muito vivo, mas muito bem. Este breve capítulo, nós vemos aqui que o autor faz questão de encerrar com a grandeza de Mordecai. É interessante que, anterior ao seu antecessor, Amã, aqui nós vemos que Mordecai não usou a sua grandeza, o seu poder, a sua influência para o mal. Pelo contrário, ele usa tudo isso para o bem do seu povo, os seus compatriotas, os judeus. Às vezes, quando as pessoas são elevadas a grandes cargos, elas esquecem-se das suas raízes, ignoram de onde elas vieram, e muitas vezes você a conhece de fato, não é verdade? Quer conhecer alguém? Dê poder a ela. Quer conhecer o caráter dela? Tire o poder dela. Nós lemos no primeiro verso que houve uma tributação da parte de Assuero em relação àquelas 127 províncias. A ideia por trás desse monarca, meus irmãos, impondo um tributo, sabe o que isso significa? Nada mais é do que o reino voltando à sua normalidade. A ideia por trás desse imposto é a legitimidade não só do poder do rei de volta no controle de tudo, não é mais Amã, ludibriando para a extinção de um povo ou qualquer outra coisa, mas aqui é a normalidade, aquele país, aquele reino. Mas é interessante que não só a normalidade, parece que as coisas não só voltam ao normal do que era, mas agora Deus, pela sua graça e misericórdia, através do seu povo, faz com que as coisas não só voltem ao normal, mas melhor, uma situação melhor. Já não são, aqui nós vemos que, especialmente com a pessoa pela qual agora está como braço direito de Assuero. Olha que interessante, nós não vemos em nenhum momento menção da conversão de Assuero, não é verdade? Nós não sabemos se esse homem, infelizmente mais tarde ele vai ser assassinado, mas nós não sabemos se ele se converteu ao Deus dos judeus, mais do que uma religião judaica, mas ao Deus único e verdadeiro, não é verdade? Mas nós vemos aqui que de maneira miraculosa, o poder agora estava dividido. Agora não é só nas mãos de um homem, mas nas mãos de 2. Nós vemos aqui que Mardoqueu é o segundo em posição junto com o rei, no poder, na influência ali de todo aquele estado, ou melhor dizendo, de todo aquele império. Quem poderia imaginar? Você ou eu poderíamos imaginar, ao lermos, imagina se cada capítulo que você lesse, só no outro domingo você teria o segundo, e depois assim consequentemente.
Mas como nós temos todos de uma vez, é óbvio que quando a gente começa a ler, se você é familiarizado com o texto, você sabe que Mardoqueu ou Mordecai não vai morrer, apesar de tudo que nós vimos. Mas se coloque um pouquinho no lugar de Mardoqueu. Se coloque um pouco no lugar de Esther, ou qualquer judeu de Suzã, ou de uma dessas províncias. Se coloque naqueles 3 dias de lamento, de jejum, de humilhação diante de Deus, clamando a misericórdia dele para que aquele povo não fosse extinto. Quem imaginaria, cá entre nós, vocês estão lembrados que aquela maldição, aquele decreto de extermínio caiu sobre todo um povo graças a quem? A um homem. Sem dúvidas, eu não duvido que Mardoqueu foi um dos mais odiados entre os seus conterrâneos. Eu não duvido, especialmente as famílias recebendo aquele decreto, que todos seriam exterminados naquela data estabelecida, porque Amã assim havia determinado, e todos com certeza sabiam que porque Mardoqueu não se curvou diante do homem pelo qual o rei havia decretado que todos deveriam se curvar. Mas olha que interessante, nós vemos aqui, o autor vai registrar que Mardoqueu, ele registra até 4 coisas, não é verdade? Olha aí comigo, olha que interessante. Ele vai dizer, olha aí no verso 3, pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus. Olha que interessante, primeiro, grande para com os judeus. Segundo, estimado pela multidão dos seus irmãos. Terceiro, tendo procurado o bem-estar do seu povo. E quarto, trabalhado pela prosperidade de todo o povo de sua raça. Eu não sei se você, ao ler esses últimos versos aqui, se você teve um déjà vu, por assim dizer, se trouxe a sua memória, parece que está se repetindo o que Deus costuma fazer ao longo da história do seu povo. Mas de novo, isso aqui não é novidade. Uma pessoa que não era nada, de repente colocada numa posição de tamanha influência, sendo uma das mais importantes de um império. Vocês se lembram do que o faraó disse acerca de José? Gênesis capítulo 41, verso 40 diz assim: você terá o comando de meu palácio. O texto continua: e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E José entrou para a história, para os registros da história dessa nação egípcia, assim como Mardoqueu está entrando para o registro da história do povo persa. Isso é fenomenal. Também poderíamos citar a influência de Daniel e seus amigos, não é verdade? No Império Babilônico. Nós não vamos fazer por falta de tempo. E voltando ao nosso texto, nós vemos que um homem que foi odiado, agora é um homem que é amado, honrado, respeitado, nesses 4 pontos que eu considerei com vocês. E é importante você trazer à memória o contexto de novo que nós estamos considerando aqui. Isso aqui é um reino pagão, isso aqui é um rei gentil, e nós vemos um homem que teme a Deus reinando junto com o rei gentil. Meus irmãos, como nós precisamos clamar a Deus misericórdia para que o povo dele de novo influencie tanto quanto ele já fez no passado, com impérios e reinos tão tenebrosos quanto os que nós vivemos hoje. Você já parou para pensar nisso? Aonde estão os Daniéis? Aonde estão as Estéres? Será que eu posso falar Estéres no plural, né? Aonde estão os Mardoqueus? Aonde estão os Sadraque, Mesaques, Abidinegos? Aonde você influencia? E olha que interessante, às vezes nós achamos que temos que influenciar com pessoas que pensam como nós, que agem como nós. Não. É óbvio que nós queremos ganhar, como Paulo persuadiu, nem o rei Agripa. É óbvio. Mas não tente levar um arcabouço religioso para dentro do contexto que você está. Deixe que a sua vida brilhe, a sua vida salgue. E no momento oportuno que você vai poder abrir a boca, que Deus te dê sabedoria de como fazer isso. Porque muitas pessoas têm perdido grandes oportunidades, porque não sabem falar quando é necessário.
e não sabe calar quando é necessário. Nós precisamos clamar a Deus para fazer de novo. É por isso que eu não sou contra. Eu sou contra em relação a pastores se envolver com política. Eu não concordo. Se o pastor quer se envolver com a política, ele sai do ministério. Mas eu não sou contra de cristãos genuínos se envolverem na política. Pelo contrário, homens e mulheres precisam fazer a diferença nesses lugares. E cá entre nós tem sido uma vergonha para nós, como evangélicos, não é verdade? Tem sido vergonhoso. Nós precisamos orar e clamar a misericórdia de Deus por todos os setores da nossa comunidade, seja no judiciário, no legislativo, no executivo. Nós precisamos sim de homens e mulheres que façam a diferença lá. Nós precisamos de homens e mulheres que façam a diferença nas escolas. Essa semana eu tive o privilégio, tenho orado quase 3 anos por um local, e graças a Deus essa semana eu tive um privilégio de falar, nem sei para quantos alunos, eu não pude contar, não porque era uma multidão incontável, mas eu não tive tempo de contar, eu só sei que eram muitos alunos, de manhã e à tarde, e eu tive o privilégio de compartilhar com eles o assunto que eles queriam que eu compartilhasse, mas peguei esse assunto, e Deus me deu a estratégia na hora de pegar um símbolo que eles tinham ali, que eles respeitavam, e eu usei aquele símbolo para falar da salvação em Cristo Jesus, num contexto hostil, falando de maneira religiosa, hostil, e Deus me deu a graça de ganhar a simpatia dos professores, dos alunos, e eu acredito que ali foi uma porta que se abriu. Glória a Deus. Você pode fazer isso. Se você não tem feito isso na sua vizinhança, tem alguma coisa errada com o seu evangelho. O seu vizinho pode até não conhecer seu nome, mas você não conhecer o nome dos seus vizinhos, tem alguma coisa errada. Já pensou nisso? Você já pensou que o seu vizinho é a única Bíblia que você pode ler? Que ele pode ler, desculpa. Como diz um autor, você pode ser a única Bíblia que o seu vizinho lê. E que Bíblia que ele está lendo? É um Deus grande ou um Deus pequeno? É o que nós começamos aqui na liturgia, não é verdade? Meus irmãos, o judeu Mardoqueu ocupou o cargo mais alto do reino. Ele só estava abaixo apenas do próprio rei Xerxes, de escravo a segundo comando do império. Olha isso, que virada de mesa, de escravo a segundo no comando de um império. E se não bastasse, como eu disse, Mordecai entrou para a história, não só do livro sagrado, mas até mesmo de um livro pagão. Deus colocou o registro de Mordecai lá no livro da história dos reis da Média e da Pérsia. Quem era Mordecai na fila do pão? Você já foi comprar pão? Você já ouviu a frase próximo? Próximo não tem nome, né? Quem que era? Ou seja, você é desconhecido. Quem era Mordecai na fila do pão? Para ser colocado como segundo no comando de um império. Quem era Mordecai para entrar no registro histórico dos reis da Média e da Pérsia? Quando foi que esse judeu imaginaria, debaixo daquele decreto de extermínio, que Deus iria transformar a história dele da maneira com que ele fez? Nunca ele poderia imaginar que Deus faria uma coisa dessas. Não eram os sonhos de Mordecai, eram os sonhos de Deus. A gente ouve algumas músicas aí que eu particularmente até recomendo você não ouvir. Parece que eu quero que Deus cumpra os meus sonhos. É um negócio que tem que ser para mim, em mim, por mim. A questão é se você quer viver os sonhos de Deus, porque Ele é quem te criou. Meus irmãos, não eram os sonhos de Mordecai ser o segundo no comando, mas eram os sonhos de Deus para Mordecai. Não eram os sonhos de Esther como uma escrava, ser a rainha no lugar de Vasti. Eram os sonhos de Deus para Hadassa, colocá-la como rainha e usá-la da maneira com que Ele a usou. Era o sonho de Deus, O emocionante drama de Esther, aqui no capítulo 10, nós vemos que acaba, encerra o livro, mas as bênçãos continuam.
as gerações foram impactadas. Nós vimos na semana passada em relação ao Purim, que até hoje é comemorado como esse marco na história de Deus no seu povo. Mas, embora nós acabamos aqui no capítulo 10, as bênçãos perpetuam. As bênçãos continuam. Deus preservou a nação judaica para que hoje você e eu pudéssemos ter uma Bíblia, para que hoje você e eu pudéssemos conhecer o Salvador dos judeus e de todo aquele que crê. Agora é o nosso trabalho contar ao mundo inteiro sobre esse Salvador e procurar ganhar o maior número possível de pessoas para esse Salvador. Somos os mensageiros do Rei dos Reis, e Ele nos concede a graça, apesar e a despeito das nossas falhas, triunfo. Nós não somos um povo se vai prevalecer ou não diante desse mundo caótico. Nós somos um povo considerado mais do que vencedores. Se você crê ou não, aí é uma outra história. Mordecai atravessa os séculos e hoje ele pode ser exemplo para nós, não é verdade? Esther atravessa os séculos e pode ser um exemplo para nós. Um exemplo de compromisso. Um exemplo de um povo, aqui no caso, 2 pessoas que se arriscaram em andar com Deus. Se arriscaram em andar com Deus. E eu queria encerrar com um dos princípios que nós poderíamos considerar nesse último capítulo desse livro, encerrando essa série de exposição, desses versos. Eu queria dizer que Deus usa os improváveis. Deus usa os improváveis. Isso nos traz à memória acerca de um rei improvável, que você não teria escolhido para rei. Eu não teria escolhido para rei. Davi, no capítulo 78 do livro dos Salmos, olha o que ele vai registrar, nos versos 70 e 72. Escolheu o seu servo, ou seja, escravo, o seu servo Davi, e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Meus irmãos, foi uma surpresa para o profeta Samuel, foi uma surpresa para os irmãos de Davi, foi uma surpresa para o povo de Israel, o rei pelo qual Deus havia escolhido. Diferente de Saul, o rei pelo qual o povo havia escolhido. Você e eu olhamos para a aparência, você e eu olhamos para o status, você e eu olhamos para os números, você e eu olhamos para a quantidade. Deus não vê como você e eu, Deus vê o coração. E aqui Davi registra algo que Deus procura nos corações: integridade. Integridade. Integridade não é sinônimo de perfeição, porque Davi não foi, você não vai ser, eu não vou ser. O que Deus quer é integridade. Apenas um homem, apenas uma mulher, ele não precisa de muitos. Íntegros é suficiente para ele usar. Mas eu vou além. Além de Deus usar, antes de Deus usar, Ele quer que você seja aprovado. Mais do que ser usado por Deus, é ser aprovado por Deus. Davi foi escolhido porque no aprisco, num lugar desconhecido, de anonimato, ele já havia sido aprovado por Deus. Ele amava a Deus. Ele jamais cogitou, jamais pensou em ser rei. Ele jamais imaginou de que a sua dinastia continuaria e que ele seria a sombra do Rei dos Reis. Mas Deus fez, porque assim Ele criou Davi para ser uma sombra do Rei dos Reis. Meus irmãos, você é o único que Deus criou para ser. O que você é, quem você é. Já parou para pensar que não existe 2 Newtons, 2 Nadir,
né? 2 Solanges, 2 Lourenços. A sua história é única. Você é único. Deus, Ele não criou você por acaso, Ele pensou em você. Leia Salmo 139, se coloca aos pés de Davi. Quando ele escreveu aquilo, ele experimentou aquela realidade. Ele sabia o privilégio que estamos em Cristo, é um privilégio, sermos conhecidos daquela maneira por Deus. Fora de Cristo é algo que deve aterrorizar você, ser conhecido por Deus daquela maneira. Mas imagine o porquê Deus criou você. Será que você tem desperdiçado as oportunidades, os dons, os talentos que Ele tem te dado, o tempo que Ele tem te dado? Considere outra escolha inesperada de Deus. Aqui eu mencionei Davi, mas no Êxodo, para tirar mais de 2 milhões de pessoas do Egito e levar essas pessoas seguras até uma terra prometida, quem você escolheria? Você escolheria alguém que estava como fugitivo por ter matado um compatriota egípcio? Você escolheria esse tipo de pessoa? Você escolheria alguém que já tinha passado dos 60? Alguém com dificuldade de comunicação para essa missão? Eu duvido que na sua lista você colocaria Moisés. No Novo Testamento, você escolheria alguém que havia negado a Jesus 3 vezes para ser o líder daqueles discípulos? Para ser a base pela qual Cristo iria edificar a sua igreja? Você teria escolhido Pedro? Duvido. Me desculpa a expressão, mas Jesus escolheu os mais bagaceiras, os piores da época, porque o poder não estava neles. O poder estava com quem eles andaram. O poder de quem eles receberam poder para ser quem eles foram. A sua e a minha capacidade não vem de você mesmo. Sem Jesus nós não podemos fazer coisa alguma. Sem Jesus nós não podemos fazer absolutamente nada. Nada que seja eterno, nada que seja digno desse Senhor. Percebam, é Deus quem escolhe os seus improváveis. Nas palavras do apóstolo Paulo, isso é muito claro, não é? Ele disse: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Alguns até iletrados, alguns até analfabetos, segundo os padrões humanos. E ele continua: poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Eu não sei qual é a sua família, eu não sei se vem de uma família nobre, não importa para Deus. Paulo vai dizer que poucos eram poderosos ou nobres de nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes. Você se sente insignificante? Se não, então Deus não vai te usar. Essa é uma prerrogativa para Deus te usar. Ser insignificante. Insignificante. Ele continua: Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Para qualquer pessoa que olhe para a sua vida, eles não vão dar glória para você, eles vão dar glórias a Deus, porque eles vão reconhecer a condição que você tem para ser e fazer qualquer coisa, de fato, é sobrenatural. De fato, é sobrenatural. É por isso que ser cristão não depende de você, não é o que você faz, é o que Cristo já fez. E ponto final. A condição está no que Cristo já fez. Agora, até a sua condição de ser quem Ele quer que você seja, é da ajuda desse Espírito Santo, é da ajuda do alto. E Paulo conclui: é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor.
Nosso Deus é o Deus dos improváveis. Pois neles e através deles, ninguém pode se vangloriar diante dele. Como diz Paul Washer, não existem grandes homens ou mulheres de Deus nas Escrituras ou na história da igreja, mas somente homens e mulheres fracos, pecadores e infiéis, nas mãos de um grande e misericordioso Deus. Este Deus grande e misericordioso quer usar a sua vida. Quer usar a minha vida para que o nome dele ainda continue sendo glorificado, custe o que custar. Não existe vida tão bem investida, meus irmãos, que seja uma vida com essa santa obsessão de glorificar Jesus. O que vão dizer no seu funeral, hein? O que vai estar escrito na sua lápide? Que o Senhor nos conceda a graça de termos uma vida que vai além de uma reunião de 4 paredes. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que sejam vidas que diariamente amam andar com Deus. Uma coisa é você andar com Deus, a outra é você amar andar com Deus. Enoque foi o primeiro que não experimentou a morte. Ele foi levado para os céus. Se você olhar no registro da vida de Enoque, ele amava andar com Deus. Ele era tão íntimo de Deus que ele tomou para si. Eu creio que Deus não tem filhos favoritos, ele tem um só, que é Jesus Cristo. Mas eu creio que Deus tem amigos íntimos. Que o Senhor nos dê a graça, instigue em nós esse desejo de sermos amigos íntimos de Deus. O resto vai ser consequência na vida daqueles ao seu redor. Vamos orar? Pai, obrigado por esse livro tão precioso. Obrigado pelos testemunhos de Esther, de Mordecai e de tantos outros judeus que nós não vemos a menção dos nomes aqui, mas sem dúvidas o Senhor conheceu cada um deles. E sem dúvidas eles estão com o Senhor agora. E eles irão testemunhar na ressurreição dos mortos, na vinda do Cristo. Eles irão ver os seus corpos glorificados e os seus espíritos novamente nesses corpos e darão glórias ao Senhor eternamente. Pai amado, vivemos ainda, embora não num império necessariamente dizendo, mas ainda estamos no império de trevas. Mesmo com data marcada, o diabo ainda está dominando sobre a vida de todos aqueles que estão desobedientes, todos aqueles ainda que não conheceram a luz da glória do Senhor na face de Cristo Jesus, por meio desse evangelho que nos alcançou. Ainda estamos num mundo marcado pela maldade, ainda estamos debaixo da tua maldição por causa do pecado, mas a igreja ainda continua sendo sal e luz, porque Cristo garantiu. Ele deixou declarado que o inferno, que a porta do inferno não iria prevalecer contra a tua igreja. E é sob a marcha desse general à nossa frente que nós queremos, Deus, caminhar. Nós queremos ser de fato filhos teus, a ponto da tua natureza extravasar através de nós, em tudo que nós somos, em tudo que nós fazemos. Pai, eu peço, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha esposa, tenha misericórdia dos meus filhos. Não permita que nós venhamos a desperdiçar essa vida que não seja vivida com tamanha intensidade para a glória do Senhor, para a expansão do teu reino.
para que a tua vontade seja de fato feita. Pai, é maravilhoso quando nós olhamos para Jesus, o único ser humano sem pecado, o único pelo qual todas as vontades estavam alinhadas com a tua vontade. E ele disse: não a minha vontade, mas a tua. Pai, se Cristo rendeu a sua perfeita vontade ao Senhor, quanto mais a nós, imperfeitos, com vontades imperfeitas e equivocadas, precisamos clamar: não a nossa vontade, mas a tua vontade. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a influenciar, não como o mundo acha que influência acontece. Não, mas pelo poder, pela mediação do Teu Espírito Santo em nós. Ajuda-nos a influenciar, Deus. Ajuda-nos a abençoar. Ajuda-nos a sermos a expressão do Teu amor, aonde o Senhor nos colocou, aonde o Senhor vai nos colocar. Que o Cordeiro seja digno, que Ele seja digno das nossas vidas, até o dia que Ele venha tomar para si, ou até o dia que nós podemos ter o privilégio de vê-lo voltando, estabelecendo o seu reino de uma vez por todas nesse planeta, nesse universo. É no nome dele que nós oramos e te agradecemos pela tua palavra, Pai. Amém.